Olá, irmãos, muito boa noite, que bom estarmos novamente, pela permissão do nosso Deus, poder entrar novamente na sua casa, de compartilhar com os irmãos a palavra do nosso Deus, de auxiliá-los, nesse momento que nós temos as redes sociais para nos comunicar e nos alegra porque a palavra de Deus não está presa, podemos passar esta palavra a outras pessoas, mesmo não tendo contato com elas, para que não fique nenhum peso na consciência de ter levado ou de ter contraído o vírus, que tem trazido muita tristeza para muitas pessoas. Mas agradecemos a Deus sempre a oportunidade de poder pregar a palavra do Senhor, compartilhar com os irmãos e agradecer por todos que têm não só ouvido, não só sido abençoado, mas também abençoado outras pessoas com as mensagens que o Senhor tem colocado em nosso coração. Muitas pessoas estão vendo, estão assistindo. Tenho certeza que Deus está fazendo a obra, assim, confrontando os nossos corações e nos ensinando a viver para a sua glória. E esperamos em Deus também conversões, pessoas que se rendam a Jesus Cristo, possam ter a certeza que a paz, a tranquilidade e esperança nele, algo que muitas pessoas não conseguem ver nos dias atuais. Só em Cristo nós podemos ter esperança, mesmo sabendo que coisas piores virão pela frente, mas o Senhor nos protege e o Senhor nos guarda. Todos aqueles que amam a sua palavra e amam também a Jesus Cristo. Queremos agradecer aos irmãos que estão conosco, todos que fazem parte deste momento de culto, de adoração, poder adorar o Senhor através da sua palavra. Eu creio que alguns irmãos já estão aqui, ao vivo, pelo menos 17 ali online, e outros que estão conosco aqui fazendo algum comentário. Então, agradecer aos irmãos que já entraram. Deixa eu só observar que foram muitos. A irmã Vânia, a sua família, o irmão José Wilton, a sua família, a Ceissa, o José Lima e sua família, a irmã Semilene, a irmã Isabel, a Clícia Brilhante, também o Edmundo, o Rafael, a irmã Ieda, a irmã Zilda, Josemilda, também a Tássia, a irmã Nazaré, que também nos acompanha, a irmã Cristina, a irmã Juraci, também aqui quem mais? A Lucélia, a Rai e o Fabiano. Então, todos esses que estão conosco já para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. A irmã Tássia está dando boa noite e também a irmã Nazaré, Boa noite dela e da irmã Nazaré, que nós temos sentido muita falta dessas irmãs, lógico, da nossa comunhão. A irmã Milda também dando boa noite aqui, a Juraci, a Cristina, a irmã Cristina, também a Dora, dando boa noite aos amados irmãos, e outros irmãos que já fizeram o seu comentário, que já passou aqui. Então louvamos a Deus por suas vidas e sempre agradecemos a Deus por nos proteger. Pedimos que nossas orações continuem uns pelos outros, que Deus esteja sendo glorificado em nossas vidas, quer seja no momento de alegria ou no momento de tristeza. Como o apóstolo Paulo mesmo nos ensinou, tanto na fartura como na escassez, Deus possa ser glorificado em nós e por nós. Também o irmão Ayrton, dando seu boa noite. Quem mais partilhou aqui? José Lima, já coloquei, A Célia, o Pedro, o Neto, a irmã Milene também, o seu Edemir também aqui conosco e outros irmãos que estão conosco. Nós louvamos a Deus
por suas vidas. Nós vamos adorar nosso Deus, adorar com um cântico, né, uma música, um louvor, podemos dizer assim também, do também pastor Jaime Júnior, né? E o título tem como título esta canção, Quem Somos Nós? Ou seja, uma boa avaliação para entendermos quem somos nós e o que devemos fazer. Então vamos louvar ao nosso Deus com esta canção, e isso vai também nos ajudar a meditar logo mais na palavra de Deus. Quem somos nós neste mundo aqui? E qual padrão temos a seguir? Nós somos servos do eterno Deus, que por sua graça nos escolheu. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Soldados somos do bom Senhor, que por sua graça nos alistou. Bom soldado então será, que busca o mestre sempre agradar. Com a terra Deus, servos dos mais eternos, no fim da luta de Cristo a recompensa a trazer. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Lavrando no seu laburar, paciente espera os frutificar. Assim devemos servir em tal esperança e em oração. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Graças a Deus que sejamos realmente fiéis ao Senhor, podemos assim estar sempre juntos em comunhão na igreja, no templo, no seu espírito, na sua palavra, assim poder passar para o Senhor
a nossa gratidão, né, nosso louvor e adoração a Ele. Nós queremos compartilhar com os irmãos um texto que está em Êxodo, no capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 até o 6. Enquanto isso, enquanto vocês procuram, eu quero agradecer alguns irmãos que entraram no decorrer da música, que também estão acompanhando. Aqui a irmã Cristiele, também a Rebeca, a irmã Diana, a irmã Ida, a irmã Auxiliadora, também a Margarete e nosso irmão Claudemir e Ellen, que também nos acompanham, né, lá em Taumaturgo. Então, os demais irmãos, todos que entraram no decorrer da música, estão acompanhando conosco, nós agradecemos por sua presença. Nós vamos então meditar no livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 5, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela leitura da tua palavra, por extrair daqui, Senhor, verdades eternas que servem de reflexão para todos nós, Senhor. Desde quando o Senhor escreveu e revelou também a cada um de nós, assim preservando que chegasse ao nosso conhecimento. Muito obrigado pelos ensinos, pelo teu Espírito que nos ilumina para compreendermos e também praticarmos. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Abençoa a tua igreja, fortalece para que possa estar dando um bom testemunho, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia nesses dias que estamos vivendo. Que as pessoas possam ter esperança em Cristo Jesus, na tua palavra que nos revela. No nome de Jesus te oramos agradecidos e pedimos. Amém, Senhor. Quero falar sobre idolatria, que eu creio que é o que está na passagem que acabamos de ler. Este é o segundo livro das Escrituras, o segundo livro da Bíblia, e ele apresenta a saída do povo de Israel depois de 430 anos de escravidão no Egito. Nele, Deus está instruindo o seu povo sobre os 10 mandamentos, sobre os mandamentos que ele quer que o povo de Israel pratique e viva por eles. No segundo mandamento, o Senhor Deus ensina sobre não adorar qualquer tipo de imagem ou prestar cultos a ela. Ele vai deixar bem claro que essas imagens não devem ser feitas nem de coisas que há nos céus, nem na terra e nem no mar. Isso é uma proibição para que não se praticasse a idolatria ou adoração a ídolos. Era uma proibição também de trocarem a glória do Deus invisível por qualquer coisa visível, pois só Deus deve ser adorado. Há algumas coisas que Deus proíbe na adoração, e é isso que nós queremos ver nesta noite. Algumas coisas que Deus proíbe quando nós queremos incluir na adoração a Deus. Talvez estejamos fazendo alguma coisa errada e pensando que é uma adoração aceitável ao Senhor. Talvez nós estejamos praticando algo que achamos muito bom, mas não é agradável ao Senhor e nem está no meio das coisas que de fato o adoram.
Será que nós estamos adorando da forma correta? Vejo o que Deus aqui nos mostra e também o que ele proíbe numa adoração. Quero destacar principalmente alguns aspectos dessa adoração que Deus proíbe. O primeiro que nós queremos destacar é que Deus proíbe a adoração dividida. Bem no início, logo, dos versículos, ele diz no versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus. E ele deixa bem claro e específico que ele é o único Deus que tirou aquele povo da escravidão. Foi ele que libertou o povo da escravidão e não queria que aquele povo continuasse a servir outro que não a ele. Eu sou o Senhor teu Deus, o Deus que te liberta, o Deus que tira da escravidão. Isso nós comparamos também com um texto muito conhecido no Novo Testamento, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, quando a Bíblia nos diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O próprio Pai, Deus, nos libertou do império das trevas. Isso tudo para que não houvesse uma adoração dividida, para que a gente não servisse a outro Senhor que não a Ele. Então podemos ver qual o Senhor tem dividido a nossa adoração a Deus. Qual o Senhor tem dividido muitas vezes a adoração que deve ser exclusiva ao Senhor nosso Deus, a qual Ele está ensinando aqui ao seu povo, ao povo escolhido de Deus, o povo de Israel, que também se apresenta para a igreja na pessoa de Jesus Cristo. Eu posso sugerir aqui algumas coisas que podem estar dividindo nossa adoração com Deus. A primeira divisão que pode ser vista é quando nós adoramos o Senhor trabalho, ou quando nós dividimos essa adoração com os nossos afazeres do dia a dia. E nós podemos pensar que a Bíblia nos descreve algumas passagens, eu lembro aqui de Mateus capítulo 6, versículo 24, quando a Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e odiar a outro, ou amar a um e excluir o outro. Aqui a ideia é de que não dá para dividir, não dá para amar mais uma coisa e amar a outra igualmente, sempre há uma divisão, ou se dedica a uma e despreza a outra. E aqui a gente pode pensar quem nós temos desprezado, quem nós temos amado. Quando nos dedicamos demais ao trabalho, ou quando o trabalho é forçado demais e exige demais o nosso tempo, tira o tempo de Deus. Com certeza, quando nos esforçamos tanto pelo nosso trabalho, pelas coisas do dia a dia, e não priorizamos Deus, isso tira o nosso tempo de Deus. E a gente consegue ver isso aqui também em Êxodo, no capítulo 5, algo bem específico de quando o povo estava na escravidão no Egito e dominado por Faraó. Lembra que o propósito de Deus era tirar este povo dessa escravidão para que eles fossem adorar a Deus. E quando Moisés se apresentou a Faraó e disse qual era o plano de Deus, o texto vai nos mostrar o que Faraó fez. Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 6, a Bíblia descreve assim. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuirei deles. Estão ociosos e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Quando eles pediram para adorar a Deus, Faraó impôs um trabalho ainda muito mais difícil. E qual era o propósito? Ou qual era o objetivo de Faraó aqui?
era fazer com que o povo não tivesse tempo para a palavra de Deus, é exatamente o que aparece no versículo 9. Diz assim: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas, ou seja, as palavras de Moisés, as palavras de Deus. Então ele agravou o trabalho daquele povo. Ele exigiu demais daquele povo, e aquele povo, ao se dedicar demais, aqui, claro, por força, por opressão, eles não tiveram tempo para ouvir a palavra de Deus. Outro objetivo também de agravar o trabalho aqui era aumentar o sofrimento. Ele aumentou demais o sofrimento desse povo, registrado no versículo 16. O povo lamentava, porque agora tinham que trabalhar tinham que trabalhar dobrado, tinham que produzir o mesmo tanto, não tendo as condições necessárias para produzir. E outro objetivo era para que eles não adorassem ao Senhor. Isso aparece no versículo 17, quando diz assim: mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis, vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Então Faraó não queria que o povo adorasse ao Senhor, e aumentou, dobrou, em sobremaneira o trabalho deles. E eu posso pensar aqui que muitas vezes nós também estamos desprezando a adoração a Deus, dividindo com o nosso trabalho, e por muito cansaço, ou por muito trabalho, nós não conseguimos adorar ao Senhor. Eu sei que algumas pessoas que ainda estão trabalhando nesse período, geralmente é porque desenvolve trabalhos essenciais. Outros continuam a correr atrás até de sustentar a sua família, e eu acho isso justo. Eu acho que o trabalho dignifica o homem. Mas o que Deus está dizendo aqui é que a gente não pode se dedicar mais a isso e desprezar a adoração a Ele. Ou não podemos colocar as nossas forças totais no trabalho e não ter forças para servir ao Senhor. O trabalho muitas vezes vem como uma cilada, nos prendendo e exigindo demais da gente, mas dividindo o nosso tempo, ou se torna um senhor na nossa vida, o qual faz com que a gente se esforce tanto por ele, mas não temos o mesmo esforço para servir a Deus, e percebendo que servir a Deus aqui se torna uma coisa até muito mais leve, que seria as orações, a leitura bíblica e a presença nos cultos. Mas muitas vezes o Senhor trabalho tem dominado as nossas vidas, dividido a nossa adoração com Deus. Alguns que estão sendo obrigados hoje a trabalhar, mas não estão muito comprometidos com a palavra de Deus da mesma forma. Pode ser também que o nosso Senhor, ou que um Senhor esteja dividindo o nosso tempo de adoração com Deus, será o Deus dinheiro, ou o Senhor dinheiro. E a Bíblia diz que quem ama o dinheiro também é idólatra, também pratica a idolatria, também ama ou coloca isso como prioridade em sua vida. Efésios 5, versículo também 5 diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo ou de Deus. O avarento aqui é o que ama o dinheiro, é que corre atrás do dinheiro e às vezes cria ou busca ou vai atrás de muitos trabalhos para ganhar mais dinheiro, para ter mais dinheiro. E a questão aqui é o amor por isso. E amor por isso, a Bíblia diz que é idolatria. Mais uma vez, Mateus vai dizer que as palavras de Jesus escrevendo lá no capítulo 6, versículo 24, que é impossível servir a Deus e as riquezas. É impossível. Quando a riqueza passa a ser senhor das nossas vidas,
ou até mesmo o amor por isso, isso é idolatria. E isso divide a nossa adoração com Deus. A busca por mais recursos tira o tempo, a adoração e a intenção dos nossos corações de servir verdadeiramente a Deus. Pode ser outro senhor também que divide o nosso tempo com Deus. É o senhor orgulho. Aqui a ideia de alguém que não se arrepende. E a Bíblia descreve isso em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 23, quando ela diz: porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação, ou seja, o orgulho, é como a iniquidade de idolatria, ou como o pecado de idolatria. É outro Senhor que às vezes determina a nossa vida e divide a nossa adoração com Deus, um orgulho que não nos faz voltar atrás, que não nos faz reconhecer os nossos erros. Quantas vezes nós sabemos que estamos errados, mas não voltamos atrás, não nos arrependemos? Esse é o Senhor orgulho, que divide às vezes também a nossa adoração com Deus, e Deus proíbe uma adoração dividida. Pode também ser um outro Deus, e esse está cada vez mais forte, um outro Senhor que nós colocamos em nossas vidas, é o Senhor diversão, é o Senhor prazer, é o Senhor alegria. É o Senhor voltado para as coisas deste mundo, que a Bíblia descreve também aqui em Êxodo, e eu gosto de ler esse texto, Êxodo 32, quero que vocês acompanhem também, que foi exatamente o que o povo de Israel fez, mesmo Deus tendo proibido, lá no capítulo 20, que esse povo fizesse qualquer ídolo, qualquer adoração a ídolos, a imagens. E veja o que eles fizeram, Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Isso tudo começa com a insatisfação da liderança de Moisés. Então Moisés sobe para o monte para receber a palavra de Deus, e Arão toma a liderança. E o povo começa a reclamar que era mesmice, que deveria ter uma novidade, que eles pudessem se divertir, que eles pudessem adorar a Deus da sua maneira, e que eles tivessem um Deus não invisível, mas um Deus visível, algo que eles pudessem pegar, algo que eles pudessem apalpar, algo que eles pudessem construir. Aí Arão disse: então nós temos que pagar para isso. Cada um tire o ouro e contribua para que a gente faça essa imagem. E logo eles fizeram. É interessante como nós somos prontos para gastar quando a diversão é do nosso prazer. E eles logo fizeram o bezerro de ouro. E eles adoraram e se divertiram e se alegraram. Mas não era da forma que Deus disse. Não era como Deus queria. Eles fizeram um ídolo para si. E o pior de tudo aqui é que eles disseram: é este bezerro, é este simulacro, ou seja, uma aparência de um bezerro que provavelmente foi mal feito, que nos tirou do Egito. Trocaram a glória de Deus, o Deus invisível. E eles dividiram a adoração aqui com uma imagem.
povo fez um bezerro para adorar e se divertir. Era isso que eles tinham feito. Quais os senhores, quais os ídolos têm nos afastado ou dividido nossa adoração a Deus? Quais são os ídolos? Saiba que Deus proíbe, e qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus, achando que Ele resolve os nossos problemas, ou que estas coisas resolvem os nossos problemas, passam de fato a ser um ídolo, se não priorizarmos a Deus. Deus proíbe a adoração dividida. Ou nós priorizamos Ele, ou Ele é em primeiro lugar na nossa vida, ou então nós estamos dividindo Ele com outras coisas. E Ele diz claramente: não terás outros deuses diante de ti. Não terás. Eu sou o único Deus. É eu que vocês devem adorar. Então Deus proíbe uma adoração dividida. Mas há algo também, um outro aspecto que Deus proíbe na adoração. Deus proíbe uma adoração de imagens. Ele também descreve isso, voltando para o nosso texto principal, no versículo 4 e versículo 5, ele começa a descrever claramente o que ele não quer que faça. Diz: não farás para ti imagem de escultura. E ele vai detalhando: não farás essas imagens, não farás, é bem claro, semelhança do que há no céu, ou seja, estrelas, sol, lua, nuvens, qualquer semelhança disso, pássaros, anjos que você possa imaginar, ou o próprio Deus, você criar uma imagem de Deus, você achar que Deus é daquela forma e criar, ele diz: não faça. Ele também diz: não faça semelhança do que há embaixo na terra. E aqui é algo específico, aqui sobre a terra que nós vivemos, imagens de homens ou imagens de animais. Não faça imagens de homens como se fosse para ser adorado, como São João, São Pedro, Santo Antônio e outros santos. Não faça imagem disso. Não farás do que há sobre a terra. Não farás imagens de animais. Não adore animais ou imagens desses animais. Ele chega a dizer também: não farás semelhança do que há nas águas, ou seja, os peixes, os animais conhecidos como golfinhos, baleias e animais que são belos, são bonitos, mas para não adorar essas imagens, não farás para ti. Deus não quer que a adoração a coisas criadas sejam colocadas em nossas vidas, mas a adoração àquele que criou. Ele está dizendo isso logo na saída do povo da escravidão, e ele vai acrescentar novamente essa ordem quando o povo está entrando na terra prometida através de Moisés, no 5º livro da Bíblia, ou seja, no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo de 15 a 19, ele vai acrescentar novamente o que ele quer desse povo. Ele diz em Deuteronômio 4, de 15 a 19: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Vocês não viram aparência nenhuma. Eu não me manifestei com aparência nenhuma. Apenas um fogo abrasador que eles temeram. Por que ele fez isso? Para que eles não copiassem, para que eles não fizessem uma imagem. Diz o texto: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te
Não levantes os olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército do céu. Aqui falando dos anjos, né? Sejam seduzidos a inclinar-te perante eles e dês culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Ele deixa claro, não faça imagens destas coisas, não adore estas coisas, mas o Criador destas coisas. Ele diz, não faça, mas na sequência do texto, no versículo 5, ele vai dizer, não adores. E ele acrescenta dizendo, nem lhes dê culto, nem cultue, não faça disso um ídolo. Não adore, não coloque como prioridade sua vida e assim também preste culto a elas. Ele deixa isso claro, versículo 5. Não faças, não adores e nem lhes dê culto. Porque Deus não quer que adoremos ou cultuemos essas imagens. Nós podemos ver claramente o motivo, e isso está várias vezes no livro de Isaías. O motivo que Deus não quer que a gente cultue essas imagens aparece em Isaías, a partir do capítulo 44 de Isaías. Um dos motivos que nós podemos ver é, em primeiro lugar, porque adorar ou cultuar essas imagens, nós somos enganados. Diz em Isaías 44, versículo de 9 até o versículo 11. Todos os artífices de imagens, de escultura, os que produzem, né? São nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos não, eles são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo ou que não serve para nada? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Juntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Então, veja que essas pessoas são enganadas, que adoram esse tipo de imagem produzida por pessoas que sabem que elas não podem fazer nada. Outro motivo porque o Senhor diz para não adorar e nem prestar cultos é porque quem faz isso é cego. Não está percebendo que está à sua volta. Veja nos versículos 18 agora, Isaías 44, do versículo 18 até o versículo 20, diz o texto: nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram melhor os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, ou nenhum percebe. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas. Está falando do ídolo feito de madeira, né? Metade da madeira eu usei para carvão e a outra metade assei com ela carne. Aliás, metade eu assei pão e com as suas brasas, assei sobre elas carne e comi. E faria eu do resto, ou seja, da outra metade, uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinzas. O seu coração, enganando-o, iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que eu confio? Veja que essas pessoas estão sendo cegas, iludidas, enganadas. Porque Deus não quer que a gente adore, nem preste cultos a essas imagens. Porque elas não podem salvar. Elas não podem fazer nada.
Isaías 45:20, a Bíblia descreve também: congregai-vos e vinde, chegai-vos, todos juntos, vós que escapaste das nações, ou seja, foram livres da escravidão. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Não pode fazer nada. Não pode salvar. Deus não quer que a gente adore ou preste culto a essas imagens, porque elas não podem fazer nem bem e nem mal. Elas são inúteis. Jeremias, no capítulo 10, versículo 5, principalmente, diz assim: os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de que os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. São como espantalhos em pepinal. Não fazem nada. Ficam lá parados, apenas para amedrontar os pássaros, e não conseguem. São inúteis, como a Bíblia diz, por isso o Senhor fala para não adorarmos e nem prestar cultos. Outro motivo também, e esse para mim o mais grave, é que a Bíblia nos mostra que quem adora ou quem idolatra esses ídolos, a parte que lhes cabe é o lago de fogo, ou seja, a condenação. Isso aparece em Apocalipse, agora no último livro da Bíblia, e como uma última advertência, que diz assim, Apocalipse 21, verso 8. O texto diz claramente: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A diferença que João está fazendo aqui no livro de Apocalipse é mostrando que aqueles que recebem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, ao entrar na cidade santa, aqueles que adoram imagens de escultura, que fizeram delas seus ídolos, o que lhe cabe, a parte que eles têm como herança, é o lago que arde com fogo e enxofre, e a Bíblia descreve aqui a segunda morte, ou a morte que não tem perdão, a morte eterna, a separação eterna do Deus que foi desprezado por essas pessoas. Preferiram adorar imagens de escultura. Então a Bíblia diz: fugir da idolatria. Qualquer coisa que substitui a adoração a Deus é idolatria. Qualquer coisa que é colocada no lugar de Deus, principalmente quando se trata de imagens, como a Bíblia descreveu aqui, seja no céu, na terra ou embaixo da terra, isso passa a ser motivo de culto, de adoração, é também um ídolo. Deus proíbe a adoração à imagem de escultura. Mas por último, um terceiro aspecto na adoração é que Deus proíbe a adoração a homens. É outro aspecto também que nós podemos descrever aqui. Voltando para o nosso texto principal, no versículo 3, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Infelizmente, nós também, às vezes, colocamos homens como ídolos, como o nosso meio de adoração, ou como o nosso final da adoração. Quando ele diz, não terá outros deuses diante de mim, é porque ninguém pode substituir Deus. Não é homens. E, às vezes, homens, porque são um pouco mais providos de dons. Dons esses que não cabe a nós
tê-los, mas Deus, que reparte a cada um de nós como bem lhe apraz pelo seu Santo Espírito, alguns desses são tidos como semideuses. E alguns desses se acham semideuses. Mas aqueles que realmente andaram com Jesus, que fizeram milagres que Jesus fez, milagres extraordinários, jamais quiseram ser adorados. Tem uma passagem que me chama muita atenção em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, quando Paulo e Barnabé, ao chegar na cidade de Listra, por causa de um milagre que eles fizeram, eles foram assim tidos por deuses. Isso aparece em Atos, no capítulo 14, versículo de 8 até o versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus em Atos 14, a partir do versículo 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. E aqui descreve exatamente a gravidade deste paralítico. É de nascimento. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. E diz, a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Quando estes homens viram os milagres, aliás, o milagre feito aqui, eles quiseram adorar a Paulo e a Barnabé. E de fato o que eles viram foi um milagre. Alguém que de um salto pela palavra de Deus ficou curado. E eles então querem adorar Paulo e Barnabé, até colocando os nomes dos deuses gregos nele, tanto Mercúrio como Júpiter, né? E também conhecido como Zeus e Hermes. Eles saem para o meio, já querem pegar os animais para sacrificar e adorar a estes dois homens de Deus, e eles entendem que os deuses, era comum eles entender que os deuses podiam encarnar e estar no meio deles em forma humana. Mas o que os apóstolos disseram para estes homens? O que eles fizeram aparece no versículo 15. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, somos iguais a vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E veja que eles levam exatamente para o que Deus estava falando para o povo, lá em Êxodo. Não adore as coisas que há nestas áreas, céu, terra e mar, mas aquele que criou todas essas coisas. E os apóstolos aqui dizem exatamente isso: não nos adore, adore aquele que criou estas coisas. Eles não aceitaram a adoração. Eles não se colocaram como homens especiais. Eles disseram: nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos. Hoje nós vemos homens que querem ser cada vez melhores. Alguns que têm o poder da cura, o poder da palavra, o dom disso, o dom daquilo. Muitas vezes se dizem até mais poderosos do que Deus. Homens que são megas nas suas igrejas. Homens que querem ser adorados. Mas esses homens apontaram para Deus. Deus proíbe na adoração, essa adoração a homens. Nós somos iguais, sujeitos aos mesmos sentimentos e pecados. Nós somos iguais a cada um de vocês. Não somos melhores.
Nós temos uma responsabilidade a mais, que é pregar a palavra de Deus e viver de conformidade àquilo que nós pregamos. Nós temos essa responsabilidade, mas isso não quer dizer que somos melhores. Somos iguais dos mesmos sentimentos. Mas há homens que querem ser adorados e se colocam num pedestal. E infelizmente há pessoas que também adoram essas pessoas. Mas a Bíblia proíbe, Deus proíbe a adoração a homens. Veja que eles queriam de fato impedir que a multidão adorassem a eles, aparece no versículo 18. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Era uma forma de adoração. Eles não aceitaram. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória do Deus invisível com aquilo que é visível. Toda honra e toda glória pertence a Ele. Nós somos apenas um veículo, apenas aqueles que apontamos a quem deve ser adorado, não nós. E qualquer tipo de adoração que venha para o nosso lado, nós temos que fazer igual fez Paulo e Barnabé. Não adore a mim, adore a Deus, aquele que criou todas as coisas. Talvez você esteja adorando essas pessoas. E como Paulo diz aqui, eu quero que vocês deixem de adorar essas coisas vãs, coisas vazias. Porque adorar coisas vãs ou adorar homem, isso é idolatria, isso é dividir a adoração. Ele deixa bem claro, vocês se convertam das coisas vazias, das coisas vãs, ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Aqui é necessário que haja uma conversão. Não é uma conversão na igreja, não é uma conversão no pastor da igreja, mas uma conversão no Deus vivo. Porque se adoramos coisas vazias, existe uma idolatria dividida. Existe uma adoração a imagens, ou talvez adoração a homens. Deus quer que você se converta, ou que você mude de direção das coisas vazias, ou seja, inúteis, sem sentido para Ele. Então ele apresenta o Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos mostra que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos libertar das coisas vazias. Ele apresenta que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Ninguém pode adorar ao Pai senão adorar a Ele. A Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pois a Bíblia descreve que Jesus Cristo é a vida. João capítulo 17, versículo 3, a Bíblia diz da seguinte forma: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, o Filho de Deus. Se você não se converter a Jesus Cristo, infelizmente você está adorando outras coisas que não são as que devem ser adoradas, que são vazias, que são inúteis. Por isso ele diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus e a Ele servirá. Adore a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. É por meio de Jesus Cristo que nós podemos adorar a Deus. Se você ainda não fez essa decisão, provavelmente você ainda está adorando coisas vazias. Sejam homens, sejam imagens, ou seja uma adoração dividida no seu trabalho, no seu dinheiro, nos seus prazeres, em todas as outras coisas que não de fato representam Deus. Busque a Deus na sua vida.
Entregue a sua vida a Cristo de fato como o Senhor e Salvador dela, para que você possa encontrar de fato descanso para a tua alma. Qualquer coisa que você adore, que não seja o único Deus, é idolatria. E idolatria tem uma herança, que é o lago de fogo, a segunda morte. Que Deus te livre e te abençoe, para que você conheça realmente Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. É o nosso desejo que você se converta das coisas vãs para o Deus vivo, que fez todas estas coisas e que é, de fato, o único digno de ser adorado. Vamos orar. Poderoso Deus, Pai todo, poderoso e Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua grandeza, pela tua soberania, pelo teu grande amor para conosco. Muito obrigado por nos revelar a tua palavra e nos mostrar a Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador. Nos ajuda a viver para a tua glória. E aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, possam se converter a ti, abandonando assim qualquer coisa que esteja no lugar do Senhor na adoração. No nome de Jesus te pedimos e já agradecemos. Amém, Senhor. Novamente quero dar o meu boa noite aos irmãos, agradecer, porque tem nos apoiado, nos acompanhado nessas meditações, nessas pregações. Isso também nos incentiva. Gosto também que os irmãos continuem a orar e a interceder um pelos outros. Nós precisamos dessas orações mútuas e creio que é elas que nos fortalecem. Creio que muitos irmãos também estão orando, estão pedindo não só por si, mas também pela igreja, que a gente continue assim, orando para que Deus nos dê tempos favoráveis e oportunos, principalmente para que a glória dele seja vista em nossas vidas. Que ele cresça, como disse João, e que a gente diminua. Possamos estar vivendo a cada dia, confiando nas suas promessas, sabendo sempre que ele está no controle das nossas vidas, que ele está a par de tudo que está acontecendo e nós não precisamos nos abalar. O Senhor está no seu trono. E quando ele disser cale-se, quando ele disser que é hora de parar, temos certeza que isso cessará. Que Deus glorifique o seu nome através das nossas vidas, é o nosso desejo. Queremos agradecer ainda os irmãos que por um motivo ou outro não falamos. Deixa eu ver quem está aqui que eu não falei. Clairton, né? Que eu não falei na primeira vez. Agradecer por estar conosco também. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Juscelia também, o Ricardo e a Leila, também agradecemos. O Elivelto, o MD, a Luiz, Nery, acho que é Nery, o Luiz Nery, acho que é isso. E também, mais um aqui, deixa eu olhar. Eu acho que todos já citei, então, que Deus abençoe, nos dê uma semana abençoada melhor, para servir o nosso glorioso Deus. Estamos começando esse primeiro dia da semana, né? Que os demais dias sejam para a glória do Senhor nosso Deus. Se Deus permitir, nos encontraremos novamente pelas redes sociais. Espero em Deus que o mais rápido possível também no templo, né? Mas terça-feira estaremos de volta aqui, se Deus nos permite. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor, com a sua graça e a sua misericórdia sendo multiplicada em nossas vidas. Até mais.